A premiação World's Best School divulgou seus finalistas, com a presença de uma escola brasileira na categoria Colaboração Comunitária. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, na zona leste da cidade de São Paulo, concorre com uma instituição argentina e outra estadunidense pelo prêmio de $10 mil, o que equivale a cerca de R$55 mil. A escola brasileira oferece a seus estudantes programas de atletismo, ginástica artística e xadrez. Os programas esportivos exercitam a construção de resiliência e o trabalho em equipe, além do desenvolvimento físico. Já o programa de xadrez estimula as habilidades cognitivas, além da interação social. Os programas apresentam resultados positivos, com maior participação dos alunos em campeonatos nacionais e uma coesão comunitária. Os pais participam ativamente da vida escolar, demonstrando o impacto em toda a comunidade. A premiação, cujo nome pode ser traduzido como Melhores Escolas do Mundo, tem 5 categorias de competição. Além de colaboração comunitária, há ação ambiental, apoio a vidas saudáveis, inovação e superação de adversidades. Os vencedores serão anunciados em outubro. Da Rádio 2, Edu Fernandes. O crime de estelionato tem sido cada vez mais recorrente no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um caso ocorre a cada 16 minutos no país. Somente em 2023, ou seja, ano passado, 2 milhões de casos foram registrados em território nacional e na região serrana do Rio de Janeiro não foi diferente. De acordo com base dos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, o ISP, Petrópolis foi o município entre as 3 principais cidades da região, como Nova Friburgo e Teresópolis, que obteve o maior registro de casos entre 2022 e 2023. Ao todo, foram 2.217 casos no último ano e 2.299 em 2022, o que representa 4.516 casos nos últimos 2 anos. Além da alta de casos, os números também mostram que as mulheres são as principais vítimas de golpes. Somente em 2023, portanto, ano passado, por exemplo, 54,4% das pessoas que sofreram estelionato em Petrópolis foram mulheres. Nova Friburgo e Teresópolis apresentam números bem abaixo de Petrópolis em casos de estelionato. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Receita Federal publicou uma instrução normativa que regulamenta o programa que permite a pessoas físicas e jurídicas regularizarem ativos de origem lícita mantidos no Brasil ou no exterior, o chamado Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambial e Tributária. Para aderir ao programa, os contribuintes terão de declarar voluntariamente os bens, direitos e recursos que possuíam em 31 de dezembro do ano passado. Também terão de pagar 15% de imposto de renda sobre o valor desses ativos, mais multa de 100% sobre o imposto, totalizando 30% do recolhimento. Os contribuintes terão como prazo final de adesão ao regime 15 de dezembro de 2024, o que inclui o pagamento do imposto e da multa. O programa foi criado para facilitar a regularização de ativos não declarados e passou a incluir também bens mantidos no Brasil. É uma forma de o contribuinte regularizar sua situação fiscal e evitar problemas futuros com a Receita. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Um levantamento feito por profissionais de gestão hospitalar indica um aumento nas internações por doenças respiratórias entre janeiro e agosto. A pesquisa foi realizada em 27 hospitais públicos e filantrópicos, com um resultado 27,6% maior do que o observado no mesmo período do ano passado. Esse crescimento se reflete nos custos operacionais dos hospitais. Calcula-se que esse cenário custou R$11 milhões a mais do que o valor gasto no ano anterior. Para aliviar a pressão financeira, os hospitais buscam incentivar estratégias de prevenção, como campanhas de vacinação contra doenças respiratórias. O cenário pode ser explicado pelo aumento de incidência nos casos de síndrome respiratória aguda grave, como aponta o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz.
Os casos de SRAG estão associados a infecções pela Covid-19 e pelo rinovírus. Para completar, também há indícios de crescimento de casos de influenza A em alguns estados, como o Rio Grande do Sul. Além dos patógenos, outros fatores aumentam os casos de doenças respiratórias, como a crise climática que causa secas. Há ainda a fumaça das queimadas espalhadas pelo território nacional, o que deixou a cidade de São Paulo com a pior qualidade do ar do mundo em alguns dias. Da Rádio 2, Edu Fernandes. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, alerta os beneficiários do Bolsa Família sobre mentiras envolvendo o programa. Circula nas redes sociais e em sites conteúdo falso dizendo que os profissionais dos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS, iriam visitar famílias para realizar o corte do benefício. Para combater esse tipo de mensagem que prejudica o andamento da assistência oferecida, o MDS informa que é mentira a notícia divulgada, falando que as famílias que não receberem os assistentes terão o benefício cancelado automaticamente. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. O setor de infraestrutura, sobretudo de transportes, está preocupado com a regulamentação da reforma tributária. Os projetos de lei complementares que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado ainda têm pontos que precisam ser debatidos para que não haja prejuízos. Especialistas de diversos setores se reuniram em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater sobre a importância de aprimorar os textos para garantir segurança jurídica nos contratos e diminuir as distorções. Entre os pontos de atenção, segundo os especialistas presentes no encontro, estão o risco de cumulatividade de tributos, o aumento de alíquotas em setores estratégicos e incertezas sobre a sustentabilidade de concessões ao setor privado. Entre outros pontos levantados também estão a concorrência desleal, já que atualmente o transporte internacional de cargas é isento de PIS, COFINS e ICMS, tanto para exportação quanto para importação. Mas o PLP 68 de 2024 propõe tributar as empresas brasileiras que contratarem transportadores nacionais, mudança que, segundo a consultora tributária Alessandra Brandão, que representou a Confederação Nacional dos Transportes no encontro, contraria o princípio da reforma, que é desonerar as exportações. Outro ponto de preocupação está no transporte de passageiros e a necessidade de manter as alíquotas reduzidas, já que esses segmentos operam com regimes de taxas diferenciadas e são serviços públicos essenciais. Também foram citados pontos como o reequilíbrio de contratos e segurança jurídica, que estão entre as maiores preocupações dos empresários. Outras audiências ainda serão realizadas pelo grupo de trabalho da CAI. Os senadores Alci Lucas, do PL-DF, devem entregar um relatório com sugestões de alterações ao senador Eduardo Braga, no mês de outubro. Reportagem Lívia Brás. A Câmara Técnica de Comércio Exterior, a Comex, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a ASEANF, acaba de firmar uma importante parceria com a Associação das Colônias de Países Formadores de Nova Friburgo e Região, a ASCOFRI. O acordo tem como objetivo estimular ações comerciais bilaterais, fortalecer atividades econômicas e incrementar operações comerciais entre as empresas de Nova Friburgo e os 10 países formadores da cidade, como Alemanha, Espanha, Hungria, Japão, Suíça, Líbano, Itália, Panáfrica, Áustria e Portugal. A parceria visa abrir novas oportunidades de negócios, promovendo o intercâmbio de produtos, serviços e conhecimentos entre Nova Friburgo e esses países, ao integrar empresas locais com mercados internacionais. De acordo com os envolvidos, o acordo representa, na verdade, um passo importante para a internacionalização da economia friburguense. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Quase 6 milhões de domicílios no país ainda não têm acesso à internet. É o que mostra a pesquisa feita pelo IBGE referente a 2023.
Eles representam cerca de 8% dos domicílios brasileiros. O analista do IBGE responsável pelo estudo, Gustavo Giaquinto, destaca os principais motivos citados por quem ainda não utiliza a rede no país. Para aqueles domicílios, que não havia acesso à internet no próprio domicílio, a pesquisa ela investigou qual o principal motivo. E os 3 principais motivos, que somavam mais de 86% desses domicílios, foi porque nenhum morador sabia usar a internet, que cerca de 1/3 desses domicílios, porque eles consideravam que o serviço de internet era caro, 30,3%, alegaram isso, e a falta de necessidade foi alegada por 17,7%. Apesar de tanta gente ainda não estar conectada, o acesso à internet tem crescido no país. Em 2023, 72 milhões de domicílios, 92% do total, utilizavam a rede. Destaque para o avanço registrado na zona rural. No ano passado, 81% dos imóveis no campo tinham acesso à internet. Em 2016, eram apenas 35%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Está nas mãos do Congresso a aprovação de uma medida provisória publicada na semana passada que facilita a liberação de recursos aos estados que precisarem combater incêndios. A demanda partiu dos próprios parlamentares diante da situação de emergência em queimadas que atinge grande parte do país. O assessor de orçamento, César Lima, lembra que na semana passada o governo federal já havia editado uma outra MP, liberando 514 milhões de reais em créditos para o controle aos incêndios florestais espalhados pelo país. Mas essa medida tem um outro caráter. Essa daí é um pouquinho diferente, Ela não abre crédito, mas ela facilita que os governos recebam, façam empréstimo e peguem dinheiro em instituições financeiras, ainda que estejam por assim dizer, com menos sujo na praça. Para ter acesso aos recursos, o Estado precisa ter o estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo governo federal. E este acesso tem validade durante o período em que esse estado de calamidade estiver em vigor. Pode ser compra de equipamento, pode ser com contratação de empresas especializadas, eu acho que depois para recompor as matas que foram destruídas, tudo isso daí é possível. Além disso, prevê a medida provisória. Os estados também poderão importar equipamentos, softwares ou outros serviços se os fornecedores nacionais não forem capazes de atender aos pedidos. Reportagem Lívia Brás. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Mesmo com o adiamento de alguns projetos municipais para depois das eleições de outubro de 2024, há o registro de desenvolvimento de parcerias público-privadas, PPPs, e concessões no âmbito das cidades, com licitações sendo publicadas e contratos sendo assinados. Esta movimentação consta no iRadar PPP, que apresentou nova alta de 0,50% depois de um forte salto notado no segundo trimestre de 2024. De acordo com esse panorama, o estoque de investimento alcançou o patamar de 1,7 trilhão de reais. Em julho deste ano, foram identificadas 40 novas iniciativas, além de 9 projetos que alcançaram a fase de consulta pública e 36 licitações públicas. A maioria deles é voltada para projetos de iluminação pública, meio ambiente, rodovias, educação, eficiência energética e tecnologia. Em meio a esse contexto, o Fórum Jurídico da Infraestrutura, realizado recentemente em São Paulo, trouxe alguns debates sobre pontos relacionados às PPPs no Brasil. Entre as temáticas abordadas estava a modelagem jurídica e o desenho de contratos, com o intuito de discutir sobre estratégias para garantir segurança e eficiência nesse tipo de projeto. Presente no encontro, o advogado especialista em infraestrutura e sócio fundador da Vernalha Pereira, Fernando Vernalha, destacou
destacou a percepção de risco do mercado e do setor privado em relação à atuação dos órgãos controladores, como o TCU, sobre os projetos de infraestrutura. Segundo ele, esse fator traz prejuízo à imparcialidade regulatória dos processos. Então, isso naturalmente cria um déficit de confiança dos investidores nas decisões regulatórias, porque as decisões regulatórias são instáveis, porque elas podem ser superadas por uma intervenção do controle, e isso tem ocorrido com uma certa frequência. Preciso reconhecer a importância do controle, mas um controle maximalista também gera externalidades negativas, e atualmente é reconhecido como um fator de risco pelos investidores de longo prazo. Ainda de acordo com o IRadar PPP, entre as iniciativas que merecem destaque no período estão as concessões florestais da Flona Bom Futuro, em desenvolvimento pelo governo federal, e da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em consulta pública coordenada pelo governo estadual do Pará. Os dois projetos incorporam projeções com a exploração de créditos de carbono como elemento central para a viabilidade dos negócios. Reportagem Marquesan Araújo. O governador Cláudio Castro assinou a cessão do terreno onde funcionava o antigo CIEP 45 Porto do Rosa, em São Gonçalo, para o Instituto Vini Júnior. A formalização do contrato de cessão, válido por 10 anos, foi realizada no Palácio Guanabara. A iniciativa vai beneficiar cerca de 2.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e os familiares deles. No acordo firmado, o Instituto Vini Júnior fará um investimento de R$20 milhões para realizar as obras de recuperação e a reforma do imóvel. Ele será utilizado para fins educacionais e sociais. No local será construída a Cidade da Educação, que terá o objetivo de atender gratuitamente crianças de 4 a 5 anos com pré-escola integral e alunos do primeiro segmento do ensino fundamental em regime de contraturno. O chamamento público, aberto em junho deste ano, foi voltado exclusivamente para organizações sem fins lucrativos. Agora, o Instituto Vini Júnior foi o único participante e o projeto apresentado cumpriu todos os requisitos do edital. O projeto terá impacto direto na comunidade local, promovendo, além da educação, atividades esportivas e culturais. Ao participar do chamamento e sendo o único, o Instituto Vini Júnior confirma seu nome e a intenção social para o qual foi criado. O Instituto Vini Júnior já atua há 3 anos, além do estado do Rio, em mais outros 4 estados, alcançando 25 escolas públicas através da capacitação de professores e da implementação de metodologia que conectam o movimento e a linguagem do futebol como elementos facilitadores dos processos de ensino-aprendizagem. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas que conectem os alunos ao espaço escolar e os ajudem a aprender mais e melhor. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, revela que em 64,7% dos municípios brasileiros faltam vacinas, especialmente os imunizantes voltados para as crianças. Segundo a CNM, o Ministério da Saúde é o responsável por comprar e distribuir todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, enquanto os estados são incumbidos de prover as seringas e as agulhas. De acordo com o estudo, os municípios sinalizaram que a falta de vacinas ocorre há mais de um mês. Em algumas localidades, os imunizantes estão em falta há mais de 90 dias. A varicela foi apontada como a vacina que está mais desfalcada, não chegando a 1.210 estoques municipais. O imunizante é utilizado como reforço contra a catapora em crianças de 4 anos. Já a vacina contra a Covid-19 para crianças é a segunda mais desfalcada, em falta em 770 municípios, com uma média de 30 dias de atraso. A meningocócica C, responsável por proteger crianças contra a meningite, está em falta em 546 cidades, com uma média de 90 dias sem o imunizante.
Outras doses também estão em falta, como a tetraviral, que combate sarampo, cachumba, varicela e rubéola, desfalcada em 447 municípios, hepatite A em 307 municípios, a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, desfalcada em 288 cidades. Segundo o levantamento, o estado que possui a maior falta de vacinas nos municípios é Santa Catarina, onde 128 gestores municipais relataram esse cenário. Na sequência estão Pernambuco com 58 e Paraná com 155. A CNM enviou um ofício ao Ministério da Saúde cobrando providências para sanar a falta de vacinas nas cidades brasileiras. Reportagem Paloma Custódio. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.